Ok, amigos, obrigado pelo convite e obrigado também pela vossa presença aqui. De facto, eu vou tentar dar a resposta àquelas perguntas que o Ricardo disse, algumas de forma um bocadinho mais direta, outras de forma menos direta. Mas algumas coisas que eu não vou fazer e muito provavelmente responder a algumas questões que vocês têm no imediato. E por isso no final vamos ter um tempo de perguntas e respostas que poderão usar para esse efeito. Mas pronto, estão à espera de saber que eu diga se um cristão tem que ser de direita ou se tem que ser de esquerda, ou se podemos votar aqui ou votar lá, ou votar naquele partido ou no partido A ou no partido B. Não é isso, não é isso que eu vou dizer. O que vou tentar dar é uma perspectiva um bocadinho mais abrangente sobre a política e sobre como é que podemos ter uma perspectiva e uma interação bíblica com a política. Outra nota introdutória que queria dar também é que por política, vou estar a querer dizer, vou estar a usar o termo política de uma forma mais ampla, ou seja, não apenas, quando pensamos em política, obviamente podemos pensar em partidos políticos e tudo isso, mas também numa abordagem mais abrangente, ou seja, podemos pensar na nossa ação na sociedade civil, ou na nossa ação enquanto cidadãos, na nossa sociedade ou na nossa comunidade local, seja isso a universidade, ou a freguesia, ou o conselho, ou o que for. Então, vou usar o termo política, mas tendo por base esta ideia mais abrangente. E pronto, só para dar este disclaimer, para termos mais ou menos aqui os termos esclarecidos. Então vou usar o termo política de forma abrangente. Bem, estava quatro pessoas num bar, quatro homens num bar, e começaram a discutir qual seria a profissão mais antiga do mundo. Estavam a falar sobre isso e tal, e cada um a puxar a brasa à sua sardinha. Um deles era cirurgião e disse assim: bem, não sei o que é que vocês acham, mas eu tenho quase certeza absoluta que a profissão mais antiga do mundo é a minha, cirurgião, ainda por cima sou cirurgião cardiotorácico, porque não sei se já leram alguma vez em Gênesis, quando se fala sobre como é que o mundo começou, há lá uma passagem que diz assim: e Deus tomou uma das suas costelas de Adão e cerrou a carne em seu lugar, e claramente uma cirurgia cardiotorácica, portanto, quer dizer, mais antigo do que isto é impossível. Mas um dos fulanos que lá estava diz assim: pá, calma lá, eu sou anestesista e sei muito bem que nesse relato antes diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, portanto, cirurgião não, anestesista, é essa a profissão mais antiga. Estava lá outro fulano ao lado que diz assim: pá, mas vocês não se lembram que no início de tudo, Deus diz assim: haja luz, e eu sou engenheiro eletrotécnico, portanto, não sei se estão a perceber, mas a minha que é a profissão mais antiga do mundo. E de facto, ninguém podia contestar aquilo. Toda a gente sabia que quando Deus disse haja luz era porque tinha olhado para a escuridão e para o caos. Mas estava lá uma pessoa, outro rapaz ao lado, e disse assim: olha, eu sou político e não sei quem é que vocês acham que criou o caos, mas pronto, acho que sou eu que ganho. Portanto, a profissão mais antiga do mundo é a política, é ser político. Bem, isto é apenas uma anedota para, obviamente, para ilustrar uma posição que às vezes nós podemos ter e temos muitas vezes sobre a política, que é uma coisa demasiado confusa, que só serve para causar discórdia. A malta está lá para ganhar dinheiro e para arranjar empregos para a prima e para pôr o chão da Câmara todo a tacos de carvalho, porque o primo tem uma empresa de tacos de carvalho e portanto vai-se pôr ali, mudar o chão todo, que é para o... Enfim, este tipo de coisas. Muitas vezes é este tipo de pensamento que temos sobre a política. E quer cristãos ou não cristãos, muitas vezes temos algum ceticismo em relação à política. Mas a pergunta hoje é particularmente aqueles que são cristãos, e é desse ponto de vista que vou estar a falar. Peço desculpa a alguém que esteja aqui e possa não se identificar como cristão, mas é esse o foco da palestra hoje. Mas como é que nós, enquanto cristãos, devemos olhar para a política? Como é que devemos perspectivar também o nosso envolvimento na política? E sabem,
podemos ter, e muitas vezes dentro dos cristãos há 3 abordagens que são 3 abordagens defeituosas num sentido. A primeira delas é do não envolvimento. Achamos que não é importante estarmos envolvidos na vida política ou cívica, e o pensamento é que mais vale dedicarmos apenas e só às coisas espirituais e não estarmos muito preocupados com o envolvimento político ou na vida pública na nossa comunidade, no nosso país, no que quer que seja. Mas esta é uma abordagem que simplesmente não é possível, na medida em que nós, enquanto cristãos, somos chamados para amar, para praticar a justiça, e isso tem implicações na forma como nós nos relacionamos com o meio onde estamos, com a comunidade onde estamos. E, portanto, não podemos, num mundo que é político, numa sociedade que está construída desta maneira, não é uma opção nós não termos nenhum tipo de envolvimento com o mundo político, ou com a atividade cívica, ou com a esfera pública, o que quisermos dizer. Uma segunda abordagem pode ser, desculpem, só mais uma nota introdutória que me esqueci de dizer há bocadinho. Eu aqui basicamente vou estar, a pesquisa que fiz e foi sobretudo em 2 autores, o James K. Smith, que é um canadiano, um filósofo contemporâneo, e o Jonathan Leeman, que é um pastor americano, e portanto muitas das coisas, e que de Washington, e que trabalhou no governo americano durante algum tempo, ou pelo menos no Congresso americano. E portanto muitas das ideias que vou estar aqui a falar não são originalmente minhas, fui buscá-las a outros sítios e compilei-as nesta palestra. Mas pronto, só para dar esta nota, senão ninguém me esquecer. Mas a segunda atitude que às vezes os cristãos têm em relação à política é de capitulação. Não sei se sabem o que é que isto quer dizer, mas basicamente de ceder. E ceder em relação às tendências, ceder em relação às tendências do mundo. E muitas vezes isto acontece porque temos mais vontade de ter poder ou de ter influência, de sermos bem vistos ou alguma coisa desse género. E o exemplo disso, por exemplo, se olharmos para trás, foi o envolvimento que algumas igrejas cristãs tiveram com o partido nazi de Hitler na Alemanha. E hoje em dia temos também o cristianismo liberal, as igrejas liberais que, por exemplo, capitulam, cedem em relação à sociedade em várias coisas, mas por exemplo na ética sexual é muito óbvio na posição em relação ao casamento homossexual, ao aborto, essas coisas todas que capitulam em relação à tendência do mundo, porque dá mais popularidade, num certo sentido, torna aparentemente mais relevante e mais atualizada a Igreja em relação ao status quo do mundo, e portanto esta é outra opção, outra hipótese que também não deve ser uma opção para nós. A terceira é o do comprometimento com o mundo, ou seja, é quase que uma posição intermédia. Comprometimento aqui não no bom sentido, mas no mau sentido, alguém que está comprometido no mau sentido, não no bom sentido, ok? Ou seja, podemos ter boas intenções ao entrar na política, ao ter uma participação ativa na vida política e por aí fora, mas temos uma cosmovisão mundana e não bíblica sobre o nosso envolvimento e, portanto, acabamos por adotar estratégias que não são condizentes com aquilo que a Bíblia nos aponta, com a vontade de Deus. Acabamos por adotar as estratégias que toda a gente adota, acabamos por adotar estratégias ou modos de operar e de estar iguais às de toda a gente. E muitas vezes para conseguir um certo objetivo político ou para, em função de um fim que estabelecemos, e por isso fazemos algumas concessões quando não deveríamos fazer, mas enfim, para estar aqui temos que fazer concessões, acabamos por comprometer o nosso testemunho cristão e damos até importância desmedida a resultados políticos ou eventos políticos. O perigo com esta abordagem é que pode parecer que a Igreja pertence a um dado partido político, ou que nós próprios pertencemos mais a um partido político do que à Igreja de Jesus, e quase que dá a ideia de que Deus não é assim tão grande e por isso temos que apostar tudo na política, porque se nós não fizermos, se não apostarmos tudo na política, bem, isto aqui vai descambar de uma maneira incrível. Mas na verdade isto é quase que uma visão utópica de querermos trazer o céu à terra através da nossa
ação política, e vamos mais à frente falar um bocadinho mais sobre isto, mas a verdade é que nós sabemos que Jesus disse-nos que o seu reino não era deste mundo. Portanto, estas três abordagens são comuns, mas nenhuma delas reflete uma abordagem bíblica ao nosso envolvimento, à nossa perspectiva de envolvimento com a política. Então, a pergunta é, como é que nos relacionamos com a política enquanto cristãos? Como é que fazemos isso? E gostava de dar três grandes pontos sobre como resposta a esta pergunta. A primeira delas é reconhecermos que a esfera pública, a esfera pública, querendo dizer aqui, todo o espaço em que nós nos encontramos enquanto cidadãos para conversar, debater assuntos, esgrimir ideias, tomar decisões, fazer votações, o que é que seja, a esfera pública, reconhecer que a esfera pública é um campo de batalha de Deus. Esta é uma ideia do Jonathan Leeman que eu gostei imenso. E basicamente a ideia é que o Parlamento, na Assembleia da República, a Assembleia, a Associação de Estudantes, uma reunião geral de alunos, a reunião de sexta-feira ou de segunda-feira, quando vocês tiverem um trabalho, e essa reunião onde vão decidir sobre uma campanha publicitária qualquer que vão fazer na vossa empresa, todos esses momentos em que os cidadãos se juntam para pensar e tomar decisões, são locais onde nós devemos, enquanto cristãos, esgrimir, debater ideias e lutar pelo nosso Deus. Pelo nosso Deus. Vou tentar explicar um bocadinho mais esta ideia. E em particular é assim porque, amigos, todos fazemos isto. Todos fazem isto. Ninguém deixa o seu Deus em casa. Seja ele qual for. O Deus dos ateus não fica em casa quando estão a ter uma conversa nestes contextos, nem dos budistas, nem dos céticos, nem o dos cristãos. Este ponto é importante porque nós hoje temos a ideia de que o espaço público, de que a esfera pública deve ser secular. E por secular, quero dizer, ou melhor, e a ideia que temos até do que essa palavra secular significa é de uma coisa que é neutra, que é objetiva, sem viés, racional, que é a religiosa. E por isso, como temos a ideia que o espaço público deve ser secular, deve estar despido de tudo o que não é neutro, objetivo, enviesado, racional e por aí fora, deve estar até despido do religioso. Mas a verdade é que esta ideia que nós temos não veio de lado nenhum, não é self-evident, não é autojustificada. E há um autor canadiano, Charles Taylor, que explica mais ou menos no seu livro Secular Age, em algumas páginas em que ele escreve, como é que chegamos até esta ideia de pensar que a esfera pública deve ser um lugar secular. E ele faz uma espécie, vou fazer um resumo do resumo que ele já fez, então perdoem-me as generalizações, mas basicamente a ideia é que antigamente o homem, nos tempos antigos, medievais, o homem queria no fantástico... Desculpa, Pedro, tens PowerPoint? Não, pá, não. Desculpa. Ok, pronto, não, só para saber, que o pessoal estava a perguntar se tinhas PowerPoint. Ok, desculpa lá. Não, desculpem lá. Podia ter feito, mas não fiz, desculpem lá. Vou ter que ficar a olhar para a minha barba por fazer. Mas estava a dizer que nos tempos antigos, nos tempos medievais, a malta, o homem queria no fantástico, né? Queríamos em deuses, em espíritos, no além, no sobrenatural, no transcendente, etc. E no fundo, a história que nos é contada é que nós antigamente tínhamos ideias sobrenaturais sobre o mundo natural, que é eminentemente natural. Então o homem antigo, medieval, tinha este tipo de ideias, cria nestas coisas. Mas depois chegou Descartes, depois chegou Kant e veio o iluminismo e nós acordamos. Viramos-nos para a ciência, para a racionalidade e passamos então a compreender o mundo. E não voltamos a precisar destas coisas transcendentes, não voltamos a precisar de Deus. E livramos-nos então do fantástico, do místico, do sobrenatural, do transcendente, do religioso. E a narrativa que mais comum hoje é que quando nós subtraímos estas coisas, ficamos com a racionalidade fria, pura, dura, objetiva, que é aquilo que é necessário para conhecermos o mundo natural em que vivemos. Ou seja, quando subtraímos aquelas coisas transcendentes, fantásticas e por aí fora, ficamos com o suminho que é preciso. E tudo o que não é necessário
retiramos. E assim o secular parece ser o que sobra quando nós conseguimos tirar o religioso e o transcendente. Tiramos as coisas que estão no caminho e ficamos com o secular, que supostamente é aquilo que é neutro, objetivo. E Charles Taylor chama a isto a história da subtração. E ele diz que isto não é verdade, que isto não descreve com realidade, sim, com realidade aquilo que de facto aconteceu, porque, diz ele, foi necessário inventar outra coisa qualquer para fazer aquilo que a religião fazia para os seres humanos. Ou seja, houve a necessidade, não houve uma subtração, mas sim uma substituição, porque houve necessidade de substituir a função social da religião. E o que Charles Taylor diz que acabou por cair nesse lugar é o humanismo exclusivo, que é uma nova cosmovisão, uma cosmovisão que emerge na modernidade e que nos diz que basicamente o homem pode saber por si só, sem recurso ao transcendente, ou ao religioso, ou ao sobrenatural, ou o que seja, pode saber o que é o bem e o mal, pode saber o que é moralmente bom, moralmente mau, pode saber o que é a vida boa, a vida desejável, sem recurso ao divino, ao transcendente, ou o que quer que seja. Mas, na verdade, segundo esta perspectiva de Charles Taylor, da história da subtração, não houve senão uma substituição, ou seja, há uma criação de um outro Deus. E esse novo Deus é que nos diz aquilo que é bom, aquilo que é mau, aquilo que é justo ou injusto. E é em função deste Deus, deste novo Deus ou de outro Deus qualquer, que, amigos, nós vamos estar sempre a debater sobre economia, sobre saúde, sobre educação, sobre ação social, sobre o que quer que seja. Vamos estar sempre a debater à luz daquilo que o nosso Deus, seja ele qual for, nos diz que é o bem, o mal, a vida boa, o que é o florescimento humano. E isto porque todos nós somos adoradores de alguma coisa. Todos nós adoramos alguma coisa. E aquilo ou quem nós adoramos define a forma como nós vemos o mundo e, muito particularmente, a forma como estamos, fazemos e encaramos também a política. E por isso, a esfera pública não é de facto este espaço secular ou neutro que muitas vezes acreditamos que é, porque todos estamos nele, todos entramos na esfera pública com os nossos deuses. O problema é que há deuses que têm entrada franca na esfera pública e há outros a quem a entrada é vedada. O Deus do humanista tem entrada franca, o Deus do ateu, o Deus do cientista, do liberal, do comunista, do capitalista, do adepto da globalização. Mas há outros deuses, e há outros deuses, estou a pôr aqui deuses entre muitas aspas, que não são permitidos, a quem não é permitida a entrada. E o Deus do cristianismo muitas vezes tem a entrada barrada. Mas a esfera pública é o local onde todos estamos a lutar pelo nosso Deus. E, portanto, enquanto cristãos, essa também é a nossa função e responsabilidade, de lutarmos pelo nosso Deus na esfera pública. E, portanto, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o cristianismo tem uma visão crítica da política, põe em causa a política, num certo sentido. E vou explicar o que é que quero dizer por isto. Não sei se lembram, mas há um episódio muito curioso em Atos 19, em que Paulo está a chegar a Éfeso e há um homem chamado Demétrio que fazia estatuinhas da deusa Artemis. E quando Paulo chega lá, começa a pregar, a falar sobre o Evangelho e particularmente começa a dizer que os deuses fabricados pelos homens são falsos deuses, não passam de estátuas inanimadas, não são deuses, são coisas. E o que Paulo, ao estar a denunciar esta falsidade desta deusa Artemis, daquela estatuinha que Demétrio vendia aos devotos de Artemis, causa uma perturbação no status quo daquela cidade. E há tumultos, porque obviamente Demétrio vê o seu negócio
comprometido, e há vários tumultos. Paulo até é levado aos governadores romanos para decidirem se ele era culpado ou não de insurreição, ou de começar uma revolução e por aí fora. E o que é curioso nós notarmos ali é que da parte de Demétrio não há uma preocupação principalmente com aquilo que ele está a fazer ser verdade ou não, as tatuinhas serem um Deus verdadeiro ou não, ou o que Paulo está a dizer ser verdade ou não, mas há uma preocupação económica, há uma preocupação em manter o status quo. E o facto de Paulo ter lá chegado e ter proclamado a verdade sobre aquela realidade que ele conhecia por saber quem Deus era, e por ter, obviamente, acesso à revelação de quem Deus é e do que Deus diz sobre a realidade, o facto de Paulo ter feito isso alterou o status quo, pôs em causa o status quo, pôs em causa o sistema em que aquela cidade estava a operar. E amigos, a nossa vivência enquanto cristãos fiéis e a nossa atividade pública enquanto cristãos fiéis vai denunciar a idolatria do nosso tempo. Vai denunciar a idolatria, ou deve denunciar a idolatria do nosso círculo em que estamos, seja isso a nossa faculdade, a nossa turma, ou a nossa freguesia, o nosso concelho, o nosso país, ou à escala europeia ou mundial. A vivência de cristãos fiéis e a sua atividade fiel a Cristo na esfera pública vai denunciar a idolatria e pô-la em causa. E isto terá consequências económicas e políticas e sociais e outras coisas, porque tem um efeito na sociedade. Mas reparem, os cristãos não estão primariamente interessados em derrubar governos, ou derrubar o poder, ou derrubar o mercado, ou o que quer que seja. Depois deste episódio em Atos 19, e depois se quiserem leiam em casa, Paulo é levado aos governadores, ao governador e ao imperador, que não o acham culpado de nada, não o acharam culpado de começar uma revolução ou de querer contestar as esferas políticas e o poder conforme estava estabelecido. E por isso, embora seja verdade que a nossa ação enquanto cristãos fiéis a Jesus na esfera pública pode ter efeitos na realidade social em que estamos a viver, e isso pode ter efeitos económicos, sociais, políticos, enfim, a verdade é que não é esse o objetivo primeiro da nossa ação enquanto cristãos na esfera pública. E precisamos de ter cuidado com o revolucionarismo cristão. Paulo não era um revolucionário político. A única coisa que ele fez foi chegar a um sítio, ver uma situação de idolatria e denunciá-la, declarando a verdade sobre aquela situação. Então, sim, o cristianismo confronta a atividade, confrontará e deve confrontar qualquer atividade perniciosa ou perversa ou injusta. Mas nós não vamos por causa disso fazer motins ou vandalizar a sede da Netflix porque não concordamos com a ideologia que eles querem disseminar nas séries deles, ou não vamos invadir a sede da ILGA só porque discordamos do modo de vida que eles defendem e promovem. Enfim, não é isso. Não é isso que nós vamos fazer, embora ponhamos em causa essas coisas. E sim, os cristãos e as igrejas que vivem e pregam o Evangelho serão sempre uma espécie de ameaça para o status quo, mas é uma ameaça silenciosa, é uma ameaça que acontece pela pregação das verdades sobre quem Deus é, sobre o que Ele diz que esta realidade é, sobre a pregação do Evangelho que muda pessoas, muda ideias e não governos. Esse é o foco, mas como é uma ameaça, podemos também, amigos, esperar perseguição, podemos esperar perseguição. Porquê é que o cristianismo é uma ameaça? Bem, para o status quo, num certo sentido, neste sentido que acabei de dizer. Em primeiro lugar, porque o cristianismo diz-nos que Jesus é rei, Jesus é rei, Jesus é Senhor. E se Jesus é o Senhor da tua vida, isso significa que Ele importa-se com a forma como tu gastas o teu dinheiro, com os filmes que vês e como é que obtens esses filmes que vês, já agora, e com quem é que nós dormimos ou não dormimos. Jesus é o nosso Senhor e importa-se com essas coisas todas. Temos um Senhor diferente.
o Evangelho também, ou o cristianismo também ameaça de alguma forma o status quo, porque põe em causa a ideia que nós temos sobre nós próprios, sobre quem somos, e portanto o facto de sermos inteligentes, ou sermos de melhores famílias, ou sermos mais ricos, não nos dá poder sobre ninguém, não nos dá domínio sobre ninguém, não nos dá capacidade de nos sobrepormos a ninguém, como muitas vezes é a forma como o mundo entende a realidade, porque nós entendemos que aquilo que temos foi-nos dado por Deus, e não somos superiores a ninguém. Sem o nosso Deus não somos nada, e portanto somos daquilo que temos vem de Deus. E em terceiro lugar, depois de um golinho de água, em terceiro lugar, o cristianismo também é uma ameaça para o status quo, porque o Evangelho cria novos laços entre os cristãos que o mundo não compreende. Se bem se lembram do tema, ou enfim, do que está a acontecer na carta de Paulo a Filémon, é que Paulo está a escrever a Filémon para aceitar Onésimo, que era escravo de Filémon e que tinha fugido, como seu irmão. Onésimo era escravo de Filémon, fugiu e foi ter com Paulo, e Paulo está-lhe a dizer: Filémon, recebe a Onésimo, que era teu escravo, agora como teu irmão, porque ele é cristão. Isto não faz sentido, e não fazia sentido na altura, e para nós há coisas similares que também não fazem sentido, mas é este tipo de ligações entre nós, de laços profundos que o cristianismo cria entre nós e que o mundo não compreende. E se algum de vocês se tornou cristão enquanto estava na escola, ou na faculdade, ou alguma coisa, provavelmente notaram que os vossos amigos começaram a perceber que vocês agora amavam mais a Jesus do que outras coisas que amavam antes, e que amavam mais os vossos irmãos do que até a eles, porque aquilo que nos une como irmãos em Cristo é radicalmente diferente, são laços que o mundo não consegue compreender, e isso é estranho, e portanto coloca também em causa o tipo de relacionamentos que existem fora desta perspectiva. Põe em causa o status quo desta forma, e também num quarto ponto, o cristianismo põe em causa o status quo porque o Evangelho gera em nós uma nova forma de viver. Agora quando conhecemos Jesus, quando Jesus é o nosso Senhor, nós vamos viver de uma forma diferente, e essa forma diferente de viver, amigos, gera atração nuns e repulsa noutros. Provavelmente foi assim com Jesus, não é verdade? A forma como ele vivia, a forma como ele estava, aquilo que ele fazia, gerava atração em alguns que viam e repulsa e ódio noutros que o viam. E se foi assim com Jesus, porque é que não há de ser assim connosco também? A verdade é que devemos esperar este tipo de reação. E, portanto, esta diferença põe também em causa o status quo. E queria só expandir aqui, antes de passar para o próximo ponto, queria só expandir aqui um bocadinho mais a ideia do facto de Jesus ser Senhor. Porque, não sei se já pensaram sobre isto, mas há aqui uma implicação política forte. O Evangelho, nos Evangelhos nós temos expressões que são marcadamente políticas. Por exemplo, o reino de Deus, que é aquilo que está a ser anunciado, que está a chegar, está próximo o reino de Deus. Reino, o que é a palavra reino, senão um termo profundamente cunhado politicamente, não é? Marcado politicamente, e é o reino de Deus. Nos Evangelhos o termo que o título que é aplicado a Jesus é Kyrios, que era o termo que era aplicado a César e que tinha um cunho de divindade, não só de senhor no sentido de alguém que tem poder sobre algumas pessoas, mas também há aqui um quê de divindade nesta expressão, e essa é a expressão que é usada para se referir a Jesus. Ou seja, não é César que é o Kyrios, que é o Senhor, mas é Jesus que é o Senhor. Então, a linguagem redentiva do Novo Testamento tem uma marca política que é inegável. Mas ao mesmo tempo que isto é verdade, ao mesmo tempo que existe esta marca política no sentido de termos um novo Senhor, Jesus, o nosso Senhor, nunca foi politizado, não se deixou politizar. Como é que, se é verdade que a linguagem redentiva do Novo Testamento tem estas marcas políticas, por assim dizer, como é que Jesus nos alcançou a redenção? Foi politicamente?
não, embora essa fosse a expectativa de alguns judeus, de algumas fações dos judeus que estavam à espera que o Messias viesse libertá-los politicamente do jugo dos romanos e viesse restaurar Israel como uma nação independente. Mas não foi assim que Jesus alcançou a redenção. Não foi sofrendo às mãos das autoridades políticas. Foi sofrendo às mãos das autoridades políticas. E amigos, o que é que isto nos quer dizer? O facto de Jesus ter vindo para nos dar a redenção e para efetuar a redenção, mas não ter sido pela via política. Em primeiro lugar, diz-nos que a redenção não se alcança pela política. Parece óbvio, mas é isso. E sabem, eu estou a dizer isto e parece uma coisa quase self-evident, mas é importante nós pensarmos nisto porque tanto as expectativas dos religiosos como dos seculares, muitas vezes as expectativas redentivas, ou seja, de curar e melhorar o nosso mundo, tanto de pessoas religiosas como de seculares, muitas vezes está posta na política. Pensem, por exemplo, nos fenómenos Bolsonaro e Trump e a ligação que alguns setores evangélicos até tiveram nestas eleições e na celebração disto. Eu não estou a dizer que se é bom ou é mau, amigos, não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. Só estou a dizer que pode haver esta projeção de que um líder político que pensa como nós vai ser eleito e isto agora vai ser a forma de ser, do mundo ser melhor. Depositamos a nossa esperança redentiva numa pessoa a ser eleita. E isso acontece por parte dos religiosos. Queríamos uma teocracia, ou queríamos o nosso pastor, se fosse presidente da junta, e pá, isto Águas Santas é que é para agora ficar bem nas bocas do mundo. Percebem? Nós não somos imunes a este tipo de expectativas, mas, amigos, a redenção não se alcança pela política. Mas não são só os religiosos que têm também este tipo de expectativas. Os seculares, deixa-me usar este termo, também têm expectativas redentivas em relação à política. Por exemplo, pensem no comunismo, que quer alcançar a sociedade socialista e em que os problemas do mundo serão todos resolvidos por essa via, quando tivermos a sociedade socialista implementada. Ou o liberalismo, que olha para, e obviamente isto é a ação política, não é? É a redenção a vir pelo lado político, ou os liberais que olham para a liberdade e darmos liberdade ao indivíduo para ser e fazer o que quiser, e até do ponto de vista económico e por aí fora, como a forma de criarmos uma sociedade melhor, mais justa, onde há florescimento e por aí fora. A resolução dos problemas do mundo é o comunismo, ou é o liberalismo, ou então é a anarquia, ou é o veganismo, ou é a ação climática, e se formos todos agora veganos, o mundo vai ser muito melhor e todos os problemas do mundo vão ser resolvidos. Percebem? Este tipo de expectativa redentiva depositado na política não vai gerar senão frustração. Porque Deus opera a redenção, e a forma como Deus operou a redenção não foi através de um líder político ao restaurar uma monarquia, como era Israel, mas foi sim através da vulnerabilidade, da humildade e do serviço de Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. E isto tem que nos ensinar qual é o papel da política e qual não é. E qual a expectativa que nós devemos ter em relação à política. Então, se por um lado a política não é redentiva, também podemos dizer, segundo ponto, que a política não é última, não tem um valor último, não tem um valor último. E se achamos que é assim, se é assim que vemos a política, não estamos a ter uma perspectiva bíblica sobre a política. Amigos, nós não seguimos um partido político, não seguimos uma ideologia, não seguimos uma causa ativista, mas a nossa filiação única, a nossa filiação é unicamente com o Senhor do Universo, Jesus, que nos redimiu. E eu não estou a dizer que nós não podemos ser filiados em partidos políticos, não é isso, mas a nossa filiação com F grande, a nossa filiação com F grande é unicamente para com o Senhor Jesus. E portanto, a implicação disto é que é a nossa identidade enquanto discípulos de Jesus que deve informar a nossa identidade política. É a nossa identidade enquanto discípulos que deve dar forma a quem nós somos politicamente. E por isso, os cristãos politicamente são um bicho estranho, como costumo dizer, porque são um bicho estranho.
em regimes totalitários, eventualmente vamos parecer liberais ou libertários, porque vamos primar por defender a liberdade de expressão, por exemplo, vamos declarar claramente que o Estado não é a autoridade última, só Deus é, e portanto o Estado não faz tudo bem, nem tem poder absoluto sobre ninguém. Mas em sociedades, por exemplo, progressistas, se calhar vamos parecer conservadores, ou retrógrados, mas conservadores é o termo político mais adequado. Vamos respeitar a autoridade, vamos rejeitar os progressos que entendemos que são contrários à lei de Deus, e vamos eventualmente parecer conservadores em sociedades mais progressistas. E em sociedades mais tradicionalistas vamos parecer se calhar progressistas, porque vamos, por exemplo, lutar pela abolição da escravatura, como já aconteceu na história, pela igualdade dos homens, pela igualdade por todos termos o mesmo valor, independentemente de onde nascemos, o que achamos sobre isto ou sobre aquilo. Vamos provavelmente bater-nos sobre as estruturas de iniquidade que existem na sociedade, vamos bater-nos contra a opressão dos mais fracos, vamos querer lutar pela liberdade religiosa, enfim, estão a perceber, politicamente os cristãos são este bicho político porque a nossa filiação não está com uma ideologia, ou com esquerda ou direita, ou com isto ou aquilo, mas está apenas e só com Jesus. E portanto, quando as circunstâncias mudam, quando nós temos um ponto fixo que é a nossa filiação a Cristo, a forma como somos vistos é diferente, porque a nossa filiação está fixa e o ponto de vista com que estão a olhar para nós é que é diferente. E por isso nós somos verdadeiramente livres dos falsos ídolos do sistema, para sermos apenas e só fiéis ao nosso Senhor, que é o verdadeiro Senhor, é o verdadeiro soberano. E terceiro ponto, para terminar, devemos olhar para a Igreja, e a Igreja aqui pode ser entendida de uma forma mais lata, como comunidade de discípulos. Devemos olhar para a Igreja como o centro da nossa ação política. E talvez esta seja a ideia mais estranha que hoje trago, mas a ideia de que, como disse há pouco, é a nossa identidade como discípulos que anima a nossa vida enquanto políticos. E isto aponta-nos para a Igreja, porque a Igreja é a comunidade de discípulos de Jesus, certo? É isso que nós somos também no GBU, uma comunidade de discípulos de Jesus. E há uma frase muito interessante do Jonathan Leeman em que ele diz o seguinte: desculpem, a Igreja local deveria ser a comunidade política modelo para o mundo, já que representa aquele que julgará finalmente os presidentes e primeiros ministros. Vou repetir, a Igreja local deveria ser uma comunidade política modelo para o mundo, já que representa aquele que julgará finalmente os presidentes e o mundo, e os presidentes e os primeiros ministros do mundo. Nós somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores de Cristo, aquele que julgará todos, incluindo os presidentes e primeiros ministros. E a ideia aqui é que nós somos chamados para viver como luz do mundo e sal. E ao vivermos dessa maneira, transformados por Jesus, amigos, nós vamos confrontar, questionar, julgar, contestar e desafiar o status quo do mundo, os governantes, os poderosos, quer seja isso à escala mundial ou à escala do condomínio, da reunião de condomínio ou da reunião com representantes de turmas do primeiro ano ou qualquer coisa. A nossa ação no mundo, com fidelidade ao nosso Senhor, vai ter este efeito. E por isso a igreja local ou a comunidade de discípulos de Jesus é o lugar privilegiado para nós mostrarmos ao mundo o que é a vida segundo a lei perfeita de Deus. É o lugar ideal para nós mostrarmos ao mundo o que é viver debaixo de um Senhor perfeito, do melhor presidente da República que alguém pode ter, do melhor primeiro-ministro, do melhor presidente da Associação de Estudantes, do melhor presidente do condomínio lá de casa que alguém pode ter, que é Jesus. Ele é essas coisas todas, em sentido figurado, entendam-me. Porquê? Porque nós devemos modelar entre nós cristãos, devemos modelar o que é viver com justiça nos julgamentos que fazemos, porque só Deus é justo, porque tal como Deus é justo, nós devemos agir também com justiça, devemos agir com compaixão uns para com os outros e para com os que sofrem, porque Jesus também sofreu por nós. Nós temos a maior motivação para viver desta maneira.
Devemos viver com obediência aos nossos líderes nas nossas igrejas, por exemplo, porque também sabemos que os nossos líderes são eles próprios obedientes a Deus e à palavra, e modelamos uma obediência saudável. E devemos, por exemplo, praticar a hospitalidade para com o nosso próximo, porque Deus também em Jesus nos recebe de forma hospitaleira. Amigos, e podemos continuar e pensar nas bem-aventuranças de Mateus 5, bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. É estas coisas todas que nós, enquanto comunidade de discípulos, enquanto discípulos de Jesus e enquanto comunidade devemos viver e modelar ao mundo. E, amigos, se o objetivo da política for conseguir estabelecer a paz e a justiça e o florescimento humano entre as nações ou numa dada nação, onde é que nós podemos encontrar verdadeira paz? Onde é que nós podemos encontrar verdadeira justiça? Onde é que nós podemos encontrar bases para o florescimento humano verdadeiro? Deve ser na igreja local, porque é lá que nós encontramos paz perfeita, justiça perfeita e florescimento perfeito por causa de quem é o nosso Senhor Jesus e por causa da transformação que isso produz em nós individualmente e enquanto comunidade. E por isso é nas nossas comunidades de discípulos de Jesus que está e deve estar o nosso centro da ação política, ao modelarmos o que é a vida conforme deveria ser vivida, porque conhecemos a Deus através de Jesus. E amigos, pela conversão, ao sermos adotados por Deus como filhos, nós passamos a fazer parte de uma comunidade política profética, que é a igreja. Somos embaixadores de Cristo e representamos Jesus, e precisamos nos lembrar que representamos Jesus em todo momento, em todos os momentos em que estamos a interagir com a esfera pública, quer seja isso numa discussão sobre quem vai ser o representante da nossa turma no Conselho Pedagógico, quer seja na Associação de Estudantes ou numa reunião geral de alunos na nossa faculdade, quer seja na sala de aula, na direção do condomínio, quando estamos a votar, obviamente, quando estamos a fazer qualquer coisa que seja na esfera pública, na nossa interação com a esfera pública, amigos, nós somos embaixadores de Jesus. Somos parte da igreja que existe para glorificar o Senhor. E essa é provavelmente a ação política mais melhor que nós podemos ter. E isto aplicar-se-á de forma diferente em diferentes contextos. Mas também na faculdade, devemos lembrar-nos disso, e que a nossa ação política que a nossa identidade política em todos os momentos, a forma como intervimos e como estamos envolvidos com a sociedade civil, com o que quer que seja, com o que quer que seja, deve ser informado, deve ser animado pela nossa identidade como discípulos de Jesus. Essa é a nossa filiação, é para com o nosso Senhor, não é para com nenhuma ideologia, nenhuma inclinação política particular. E esta é a ideia forte que queria deixar hoje, que é a nossa identidade enquanto discípulos de Jesus, que deve moldar a nossa identidade enquanto atores políticos também. Era mais ou menos isto que tinha para partilhar convosco hoje. Sei que provavelmente muitos de vocês ficaram com sabor a pouco na boca, porque não respondi provavelmente a muitas das vossas questões mais práticas ou até mais existenciais, não sei, também não tinha ambições de o fazer, mas pronto, sei que eventualmente podem ter ficado com essa sensação. O que quis foi dar uma perspectiva mais lata, mais larga, para nós podermos pensar, para nós podermos trabalhar, e mais do que dar respostas fechadas. Mas obviamente no tempo de perguntas poderão fazer as perguntas que quiserem, e obrigado por me ouvirem. Peço desculpa por não ter feito um PowerPoint e passo a palavra, acho que é ao Ricardo, não é?